Boa tarde. Boa tarde a todos. A gente vai falar hoje um pouquinho, né? A Priscila vai falar um pouquinho com vocês a respeito de como montar a apresentação para o pitch, né, nos quesitos de montagem visual, assim, das apresentações. Eu vou deixar que a Priscila se apresente melhor, né? Mas ela é professora, doutora e trabalha com design, né? Nos cursos de design na Federal do Rio Grande do Sul. Depois ela conta um pouquinho mais de detalhes. Então, eu sei que ela vai ter bastante conteúdo para apresentar para vocês, bem interessante. Inclusive, né, é a responsável por todo o template da plataforma TXM Business, que é uma graça, né? Lindo. É essa moça que pensou em tudo. Então, aproveitem, pessoal, e qualquer dúvida depois, provavelmente vai ter uma abertura para dúvidas no final. Usem o chat para isso. Pri, palavra toda tua. Muito obrigada por ter proposto o tema para o pessoal. Tenho certeza que vai ser bem válido. Tomara. Obrigada. Obrigada eu, Nai. Bom, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Talvez vocês já conheçam minha voz, mas os meus cabelos, né? Bom, então, como a Nai comentou, eu sou professora na Federal do Rio Grande do Sul, nos cursos de design, e trabalho aqui no TXM, né, como pesquisadora, e na produção também de conteúdo, né, no auxílio da interface da plataforma, dos materiais que envolvem, né, o design do TXM e do Co-Creation, né, que vocês participam. E grande parte assim, do meu trabalho atual vem sendo mesmo na produção dos vídeos, né, que vocês assistem lá da plataforma. E, bom, então, eu vou contar um pouquinho sobre mim, assim, também vai entrando um pouco mais de gente, né, para assistir. Eu sou graduada em comunicação, né, e depois eu fiz especialização, mestrado, doutorado no design, e sempre trabalhei com design, mais voltado para o design gráfico. E depois de um tempo, eu acabei voltando para, né, me formei, trabalhei bastante tempo no mercado e depois acabei voltando para a academia, então, e me tornando professora. Né? Tem alguém aqui no chat que está dizendo que está só com áudio, mas era para estar com vídeo, não? Estão me vendo, pessoal? Só uma pessoa que não está. Ah, então tá, beleza. E bom, então de lá para cá, né? Claro que a atividade docente envolve bastante tempo, mas toda a minha atividade de pesquisa e extensão eu tento sempre manter um vínculo com a prática bem forte. Eu acho que isso é muito importante assim para quem, né, trabalha com projeto, com design. E eu vim aqui hoje, então, para a gente conversar um pouco sobre, vamos chamar assim, de princípios, né, de fundamentos, assim, do design gráfico, para a gente conseguir montar apresentações mais harmoniosas, mais atrativas visualmente, né? Claro que não adianta nada a gente ter uma apresentação linda e não ter conteúdo, né? O conteúdo é o passo um, é o mais importante, mas é isso que vocês estão produzindo aqui, né? E da mesma forma, às vezes a gente tem um conteúdo maravilhoso, né? Tá com tudo perfeito, mas não consegue expressar isso de uma maneira efetiva ou de uma maneira visualmente também mais impactante, mais atrativa, né? E aí acaba prejudicando um pouco, né, o conteúdo, assim, aquilo que a gente tem a dizer. Então, as duas coisas têm que caminhar juntas, né? É claro que ninguém aqui vai se tornar, né, assim, talvez tenha até alguém da área, né, do design, da comunicação, enfim, ou áreas afins, mas quem não é, não vai se tornar agora em uma noite. Mas a gente entender um pouquinho alguns princípios, alguns fundamentos, assim, básicos, podem melhorar muito a nossa apresentação, né? E isso é bem importante. Então, a ideia de hoje é essa, né? Eu imagino aí que em torno de uma hora, assim, de apresentação, não sei, né? Vai depender do andar aqui da dinâmica com vocês. Mas
mas eu separei assim, os pontos mais importantes para a gente conversar a respeito de apresentações estáticas, né? Eu não vou entrar na parte de vídeo, de animações, porque isso é um outro universo, né? Mas de fundamentos para a gente conseguir visualmente tornar uma apresentação, no caso de vocês do pitch, né? Mais bacana, assim, para quem vai assistir. Certo? Então, eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela. Deixa eu só abrir aqui. Então, tá legal. Deixa eu dar um... minimizar aqui. Vocês estão vendo a tela aí, pessoal? Poderem dar... Tá. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre esses princípios de comunicação visual, de design gráfico, né? Para a gente conseguir tornar essas apresentações mais atrativas visualmente, mais efetivas na comunicação da mensagem que a gente tem para passar, né? Então, vamos começar essa conversa, né? Opa, pulou uma... Pronto. Vamos falar, então, sobre comunicação, né? Sobre comunicação visual. Mas talvez se eu destacar um pouquinho, né, essa palavra, eu já consiga chamar mais atenção para o que eu quero dizer mesmo, que é a visualidade do que a gente está apresentando, né? Opa, agora melhorou um pouquinho mais, né? Vamos falar sobre comunicação visual, centralizando isso na página, destacando a informação principal que eu quero colocar, com um peso, né, um tamanho de fonte diferente, uma cor também de destaque, né? E o fundo está todo ali em harmonia, né? Tá discreto para eu destacar a informação que eu quero. E agora acho que melhorou um pouquinho mais, né? Eu estou destacando ainda mais a palavra visual, né? Estou atraindo mais atenção para o meu texto. O meu fundo ele está realmente como um background ali para a informação principal, né? E estou destacando para vocês o que eu quero enfatizar, que é comunicação visual. Mas a gente vai falar disso em pequenas pinceladas, pequenas doses, né? São apenas alguns princípios, assim, para a gente tentar assimilar hoje e aplicar nas apresentações, né? Porque numa apresentação a gente tem que contar uma história que chame a atenção das pessoas, né? Mas para eu fazer isso, daquela forma fica difícil, né? Então, talvez se eu usar uma cor mais atrativa, colocar o texto em mais destaque, já vai despertar um pouco melhor a atenção que eu quero de vocês. Ou assim, talvez melhor ainda. E agora, ainda com mais destaque. Ou seja, né, a cada slide eu fui trabalhando essa informação de uma forma que eu destaco a informação principal que eu quero daquele texto, né, crio contraste com o fundo e não deixo ali tudo como se fosse um texto, uma página de jornal, né, porque uma apresentação em tela é diferente. A gente tem que ver menos informação por vez e destacar mais aquilo que a gente quer priorizar ali, né. E, bom, a gente tem que contar essa história de uma forma bacana, né? Então, se eu usar imagem, talvez isso melhore bastante, né? Certamente o gato ali já chamou mais a atenção de vocês do que só aquele fundo colorido, né? Porque se eu contar essa história através de textos longos, muito descritivos, e além disso não conseguir falar com as minhas próprias palavras, não conseguir exemplificar, ficar só lendo esse texto, olhando para o slide ou para a tela, né? O tempo todo, vai ser muito mais difícil chamar a atenção de quem está assistindo. Mas ainda vai ser muito mais difícil que essas pessoas aprendam a informação que eu desejo transmitir.
Um slide é diferente de uma página de livro impresso. Você precisa contar essa história usando poucas palavras na tela e falar sobre ela à sua própria maneira. Gente, é muito chato isso, né? Coloca um texto ali enorme e fica lendo. Ninguém vai aguentar, né? A gente tem que contar essa história visualmente. Ou seja, de uma forma mais atrativa, com mais síntese da informação textual e um apelo visual melhor, né? E uma história visualmente bonita, é para isso que a gente está aqui, né? O design não é só estética, aliás, esse é só uma das coisinhas, né? Embora muitas vezes é o que seja percebido pelas pessoas, é a casca, mas design é função, é informação, né? É uma série de funções que o design carrega. Mas, sim, a estética também é importante, né? A gente precisa ver, nosso olhar é atraído por coisas que são harmoniosas, né? Na vida, na natureza, na nossa casa. E isso também acontece com apresentações, com páginas da web, com revistas, né? A gente vai ter mais interesse em ler uma informação quando ela estiver melhor resolvida visualmente. E, bom, a boa notícia, então, é que nós podemos fazer isso, né? É claro que no mundo ideal, todo mundo poderia contratar um designer, né, para si próprio e que ele faça tudo. Mas a gente tem que fazer muita coisa, né? Ainda mais quem está começando um negócio como vocês. Então é importante a gente conhecer esses fundamentos, algumas coisinhas para tentar fazer as coisas de uma forma mais assertiva. Então vamos lá, falando em contar histórias, eu vou contar uma história sobre mim, né? Meu nome vocês já sabem, é Priscila Zavadil, também já sabem que eu sou professora na URGS, né, na Federal do Rio Grande do Sul, que eu sou pesquisadora, então, no Co-Creation Lab, né, junto à UFSC. Uma coisa que vocês ainda não sabem é que eu sou amante de ilustração, de processos de impressão, de estamparia e, é claro, de design gráfico, né? Que nas minhas horas vagas eu sou surfista e kitesurfista. Que eu sou brasileira com orgulho e portuguesa de coração. Morei um pequeno tempo da minha vida lá, mas o suficiente para me apaixonar bastante pelo lugar. Gastronomia e um bom vinho são bem apreciados, quem não, né? E que eu sou mãe de um labrador que também adora uma prancha de surf. Mas, de novo, tá meio chato apresentar isso assim, né? Então, vamos ver como a gente pode melhorar um pouquinho. Será que se eu colocar uma foto? Não, essa não era eu, né? Tá ali a fonte, mas poderia ser. Mas ainda assim tá meio esquisito, né? Essa foto ali no canto, em cima do texto, tá? Não tá muito bom isso, não. Então vamos ver como a gente pode contar isso de uma forma melhor. Bom, essa também poderia ser eu, mas não é, principalmente porque meu nome só tem um L. Então vamos lá. Vamos contar a mesma história de uma outra forma, né? Então, de novo, sou professora nos cursos de design da URGS. Minhas áreas de interesse e de paixão, né, são a ilustração. Eu gosto de trabalhar com nanquim, aquarela, com marcadores. Os processos de impressão, né, eu trabalho fazendo esse jogo entre os processos manuais, antigos, e os processos digitais e industriais. A estamparia é uma área que eu atuo, que eu gosto bastante, né, justamente por fazer esse link entre ilustração e design. E as minhas paixões pessoais, então, o surf, o kitesurf, a gastronomia, um bom vinho, quem não, né? E o meu filhote de 4 patas, então, que também adora uma boa praia. Então, gente, às vezes a gente não precisa falar muita coisa com uma linguagem escrita no slide, né? Se a gente sabe o que tem a dizer, uma imagem pode resumir aquilo de uma forma visual muito mais atrativa, né? A pessoa não vai ter que ficar te ouvindo e lendo ao mesmo tempo, e tudo certo, né? Você vai saber contextualizar aquilo a partir das imagens. Então, sim, uma imagem muitas vezes vale mais do que 1000 palavras, né? Esse é um ditado verídico. Então, vamos lá. Vamos logo entender um pouquinho desses princípios que estão aqui por trás. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre layout, né? Ou seja, a diagramação, vamos dizer assim, né? A organização visual dessa
tela que a gente está trabalhando. E para isso a gente vai falar sobre alguns princípios, né? Alguns fundamentos que são muito importantes para a gente conseguir organizar isso. E vejam que aqui eu já começo, né, a organizar as coisas. Então, a minha informação ela está centralizada na página. Eu tenho um distanciamento aqui, né, entre o título e que é meu subtítulo, né? Eu tenho um espaço de respiro. Né? Então, eu começo a ter já alguns princípios aplicados aqui. Eu crio blocos de informação para atrair a atenção de vocês, né? Deixa eu voltar aqui, então. Vejam que o 1, ele está com um tamanho bem grande, mas como ele tem menos contraste que o fundo, provavelmente o que vocês leem primeiro, quando vocês olham para a tela, é layout, né? Que era o que eu queria que vocês enxergassem. E tá ali, o 1 está em destaque, que é para sinalizar qual é o fundamento que a gente está agora, né? Então, ou seja, eu já estou criando uma hierarquia, né? E um agrupamento das informações aqui para dizer o que eu quero que vocês leiam primeiro e o que eu quero que vocês leiam depois. Né? E talvez, para tornar isso mais atrativo, sim, eu posso usar uma imagem, né? Mas vejam, essa é uma imagem cheia de elementos. Então, se eu só jogar o texto ali em cima, não vai funcionar, não vai dar leitura. Né? Então, o que eu fiz? Deixei um box colorido ali, chapado, como a gente diz, né? Para destacar a minha informação textual do fundo da imagem. Bom, gente, para a gente entender um pouco desses fundamentos, assim, resumidamente mesmo, né? De onde eles vêm, do que se alimentam. O design bebe muito, né, na fonte desses princípios do design gráfico, das teorias da percepção visual, e uma delas, né, que é um fundamento muito importante para a gente, é a Gestalt, que é vista ou chamada, né, como teoria da boa forma, ou seja, ela trata justamente de princípios de percepção visual e, através disso, né, de configuração. Então, do que está por trás das formas do jeito que a gente percebe. Então, provavelmente, se vocês ficarem olhando um pouquinho para essa tela, né, talvez vocês já tenham visto coisas similares, vai parecer que essas linhas estão tortas, se movimentando, né? Mas, na verdade, elas não estão, elas são paralelas, né? Ou seja, é uma ilusão de ótica. Então, os primeiros psicólogos da Gestalt, pesquisadores, né, dessa teoria, eles tentavam entender justamente o que está por trás da nossa mente, né, quando a gente tem esse tipo de percepção visual, que, na verdade, cria dá um tilt no nosso cérebro aqui, né, entre a mente e a visão, porque o que é, de fato, não é o que a gente percebe. Né? Então, eles tentavam entender o que está por trás disso, né, quais são os estímulos que causam isso. Talvez vocês já tenham visto coisas assim também, provavelmente agora, se vocês ficarem olhando um minutinho, né, ou um segundo, vai aparecer essas luzes piscando aí para vocês, né? Mas, de novo, não tem nada piscando aqui, é uma imagem estática, né? O que a gente está vendo é uma ilusão de ótica através do contraste dessas formas e cores que parece, então, que essas imagens estão, né, que os círculos ali, eles estão apagando e acendendo. Então, né, se eu fosse dar essa palestra presencial, eu pedi agora para alguém ler. Mas como eu não sei se o pessoal está aí com o microfone, então eu mesma vou ler, mas eu vou pedir para vocês acompanharem, tá? Então, essa é uma brincadeira que talvez vocês também já tenham recebido por aí ao longo da vida, né? De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão, a única coisa importante é que a primeira e a última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total, que você pode ainda ler sem problema. Isso porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo, entendeu? Então, tá tudo bagunçado ali, né? Na verdade, não tem nenhuma letra na ordem certa das palavras. Mas a gente não fica lendo cada signo, né? Como a gente chama da letra, isoladamente. A gente aprendeu essa linguagem, aprendeu esse código, e a gente percebe o todo ali, né? E é por isso também que ocorrem tantos erros de revisão. Quando a gente está escrevendo ou digitando, as coisas passam e a gente não percebe, né? Porque a gente enxerga o todo.
E esse é um dos principais fundamentos, assim, ou princípios, né, da Gestalt, que a gente não vê as partes isoladas, mas a gente vê isso através de um todo. Então, eu não fico ali. A primeira coisa que vocês, né, se vocês sempre fecharem os olhos, assim, a primeira coisa que vocês vão enxergar aqui é uma caneca, né? Vocês não vão ficar olhando para cada uma das bolinhas isoladamente. Isso vem num segundo momento. Então, na teoria da percepção visual, é isso que a gente trabalha, né? De como a gente enxerga esse todo e de quais os princípios que estão por trás. Então, voltando aqui nos nossos fundamentos, né? Vamos falar um pouquinho sobre layout e agrupamento da informação. Bom, se alguém tem uma área de trabalho assim, não é nada pessoal, né? Por favor, mas eu acho que mesmo quem tem deve concordar que é um pouco complicado, né, a gente se achar, principalmente, assim, né, às vezes cada um se organiza na sua própria bagunça, né? Mas se alguém vem e pega o computador do outro, né, e está desse jeito, vai ficar um pouco difícil da pessoa se localizar e achar um arquivo aqui, né? Então, por isso existem as pastas, os diretórios. Mas isso também é bastante comum, né, a gente encontrar coisas assim. Tem um videozinho, mas eu vou deixar para passar ele no final, para não trocar agora as telas aqui, né? Não atrapalhar a conexão, que faz essa brincadeira, assim, de como seria, que já é um vídeo antigo até, mas de como seria a embalagem da Apple desenhada pela Microsoft, né? Deixa eu ver isso mais para frente. Mas que fala justamente disso aqui, né? De, assim, informação demais, desorganizada, né? É um problema. Então, como a gente pode resolver isso? Bom, primeiro, unifiquem, né? Coisas que são parecidas podem ser agrupadas, certo? Então, um dos princípios de agrupar a informação é por similaridade. Isso pode funcionar com imagem, com, né? Vou pegar... Se a gente pegasse aquela área de trabalho e simplesmente pedisse para organizar entre tipo de arquivo, já ia dar outra percepção, né? Ele ia colocar tudo que é PDF, depois tudo que é doc. Então, esse é um dos princípios para a gente agrupar as informações, inclusive as visuais. Então, vamos ver um exemplo aqui. Eu não sei, eu acho que eu vou deixar para ver o chat no final, tá? Pode ser? Porque eu tô vendo que tá entrando algumas coisas aqui, mas aí eu não consigo abrir ao mesmo tempo. Mas se alguém quiser falar alguma coisa no microfone, daí fica à vontade, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês um exemplo, né, de uma... Vamos melhorar aqui essa tela, né? Não sei se vocês conhecem o evento Planeta Atlântida, é claro que, né, não tem ocorrido, mas é um evento jovem, né, musical, bastante importante no cenário nacional, principalmente aqui da região sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem a edição. Então, esse é um exemplinho aqui para a gente tentar melhorar um pouco, né? Vejam que ele tem uma foto do evento, tem as informações aqui à esquerda, né? Dos dias com as bandas que vão participar. Claro que isso aqui é uma simulação, né? E embaixo tem algumas informações aqui sobre o evento em si. Bom, mas tá meio ruim isso, né? Acho que todo mundo que tá vendo aí deve concordar que não tá assim muito bem organizado, né? Opa, já melhorou um pouquinho, né? Então, se eu conseguir agora colocar essa imagem toda no fundo, coloquei o texto centralizado, né? Então, já tem uma ordem. Eu já agrupei algumas informações, ou seja, o que é título, o que é informação do dia do evento 1, do dia 2, e o que é informação aqui no final, geral do evento, né? Então, já consegui criar uma ordem agrupando essas informações. Mas, assim, né, talvez ainda esteja um pouco ruim aí de ler, não tem muito contraste, né? Tá tudo meio igual, do mesmo tamanho. Então, vamos ver se a gente não consegue melhorar um pouco mais. Opa, agora já mexi um pouco no peso da fonte, né? Então, o que é título tá mais encorpado, tá em bold, tá um pouquinho maior, né? Aqui também. Aí, o que é a informação do dia, do evento, tá no modo normal da fonte. E aqui, do rodapé, tá um pouco menor. Então, já criei uma hierarquia
de novo com agrupamento, mas também trabalhando o peso da informação. Opa, agora melhorou bastante, né? Então, agora eu consigo destacar o que é título mesmo, a informação principal, que é o nome do evento, os dias, onde ele acontece, né? E depois, quem tiver interesse em ir, vai procurar aqui saber quais são os dias e as bandas do evento, né? E no final, de novo, as informações gerais ali do rodapé. Opa, mas agora melhorou um pouquinho mais ainda, né? Então, coloquei aqui o evento com mais destaque, agrupei, ó, aquele lance de agrupar as informações similares. O texto que se referia ao o que é o planeta Atlântida está agrupado junto aqui com o título, o nome do evento, a data onde ele acontece, né? Com pesos diferentes. Então, eu destaco a informação principal aqui, né? E a outra está num tamanho menor. E as informações do dia de cada evento estão agora em blocos, né? Porque assim eu consigo destacar na imagem de fundo sem criar, né, uma dificuldade para a leitura e mantendo uma organização visual, né? E aqui no finalzinho ficou só a informação de aonde comprar o ingresso do site, que se a pessoa leu tudo isso e quer comprar, ela vai até o rodapé, né? Senão não adianta estar com aquela informação lá em cima, né? Ela primeiro tem que se interessar pelo evento. Se eu adicionar uma cor, melhora um pouco mais, né? Crio mais destaque visual para esses dias do evento, cada um com uma cor diferente. Então, ó, aqui está um agrupamento que eu fiz, né? Eu juntei tudo que era sobre o evento em si, depois, no segundo bloco aqui, que está em verde, né? Que eu estou destacando em verde, dos dias desse evento do ano de 2022, e no final, né, o rodapé com a informação textual. Tá com delay, às vezes, quando eu clico, tá? Por isso que às vezes eu falo e dá um tempinho. Outra coisa importante aqui é os espaços, né? Então, entre os títulos, entre os blocos de texto, não tá tudo grudado, né? Tem um arejamento, um respiro ali para informação ficar em destaque, separada do que é título, do que é uma informação prioritária e do que é uma informação secundária, né? Então, ó, aqui está marcadinho, né, os espaços entre a informação principal lá de cima com o bloco de texto central aqui, entre os títulos e o bloco de texto também tem um espaço maior, né, do que entre cada linha aqui das bandas. Então, isso também é importante para a gente conseguir criar essa ordem visual, né, e facilitar a leitura de quem está vendo isso. Isso pode funcionar para qualquer coisa, né? Aqui peguei esse exemplo de uma página de revista, né, digital. Então, vejam como eles agrupam também as informações, está tudo alinhado, tem um peso, né, diferente, a manchete, isso é muito comum em jornal, né? A manchete, a informação principal está num tamanho maior do que aquela que eles vão destacar de uma forma secundária, né? Mesma coisa aqui, eu peguei um exemplo de uma página web que não tem nada de excepcional, né? Pelo contrário, peguei um exemplo bem antigo, assim, para né, para justamente não ter muitos recursos de animação, etc., que as páginas têm hoje. Mas olhem como a gente consegue ver uma organização do texto, das informações aqui, uma ordem, né, do que vocês devem ler primeiro em termos de peso visual. Ou seja, lá em cima, né, no que está em rosa ali em destaque agora, é a informação principal ali, é o título, é a imagem de destaque, né, que vem em primeiro lugar na leitura. Depois aqui eles agrupam, né, e centralizam, então, o que seria o título dessa parte, né? E aqui eles criam esses blocos de informação, né? Então, a numeração, o alinhamento, tem um espaço entre o número 1 e o 2, entre o 3 e o 4, né? Que faz com que eu consiga ler uma informação, respirar e ler a outra, né? Então, isso é bem importante. Aqui um outro exemplo também de página web, mais atual, né? E que esse é bem claro porque aparece, inclusive, o que a gente chama de grid, né? Ou seja, a malha estrutural, as linhas, né? Que a gente usa como guia para colocar a informação.
Então, tá tudo organizado aqui nessas caixinhas, né, para que vocês leiam uma coisa de cada vez, para que o título tenha mais destaque, evidentemente, do que a outra informação, né? Aqui um exemplo de uma página impressa. Então, vejam como tem um monte de informação, né, mas como eles dão um respiro. O espaço em branco, que não precisa ser branco, é muito importante, né? Se a gente coloca muita coisa, tudo junto, fica meio difícil a gente conseguir ter destaque e ter facilidade em ler essa informação, né? Então, o espaço em branco é fundamental. E tudo está igual. Ó, o título que está aqui está na mesma fonte, mesmo tamanho que está aqui. Depois vem um bloco de informação secundário e depois o terciário, né? Então, tudo aparece nessa mesma ordem. Ou seja, quando eu olho para cá, eu já sei que esse é o título, que esse... Porque se cada hora o título aparece uma fonte ou uma cor diferente, a informação secundária, uma cor, uma fonte diferente, eu nunca sei o que é o que, né? Então, isso também é importante. E, bom, jornais são um ótimo exemplo também para agrupamento e hierarquia da informação, né? Então, se vocês olharem, sempre vai ter a informação principal, um peso visual maior, né? E esses são dois exemplos, claro, esse aqui é um pouco diferente da nossa realidade, né? Em termos de escala, mas são dois exemplos bem legais em termos de diagramação, né? Que eles têm essa ordem visual muito bem resolvida. Né? Então, veja que está tudo alinhado, né? Com pesos diferentes, isso é bem importante. Com certeza, se eu mostrar essa tela, né, de uma página web, vocês devem perceber, talvez vocês não saibam dizer o que está errado, né? Mas vocês devem perceber que ela não está tão bem resolvida como essa que a gente viu aqui, né? Ou mesmo como essa aqui, certo? Então, às vezes, a gente sabe, né, quando uma coisa funciona ou não. A gente, às vezes, só não sabe explicar o porquê, né? E é isso que a gente está tentando entender aqui hoje. Um outro princípio muito importante, né, dentro desse layout, dessa organização visual, é o contraste da informação. Então, sim, agrupar, criar esses blocos de texto, isso é fundamental. Mas, se não tiver contraste, as pessoas também não vão conseguir enxergar, não vão conseguir ler, e aí vai ficar bem difícil, né? E o contraste a gente pode criar de várias formas. Então, se eu colocar esses dois círculos aqui para vocês, vocês percebem que tem uma diferença entre eles, né? Mas assim, essa diferença se torna mais evidente, certo? Se eu mudar a forma, então agora são duas coisas totalmente diferentes, né? Ou seja, tem muito mais contraste entre elas aqui. Então, quando a gente fala em contraste, geralmente o senso comum é a gente pensar ali na foto preto e branco, né? Que tá tudo bem escuro e uma área bem clara. E sim, isso é contraste também, né? Mas não é só com luz e sombra que a gente pode trabalhar. Tem também a questão do tamanho, da cor dos elementos e do tipo, né? Da natureza desses elementos que a gente está trabalhando. Então, é claro que contraste entre o que é claro e o que é escuro é fundamental, principalmente para ter leitura, né? Se vocês colocarem uma coisa que não tem esse contraste, um texto sobre uma imagem que não tem isso, não vai funcionar, né? Então, sim, esse princípio da luz e sombra é fundamental. E aí, por exemplo, se vocês escolherem uma imagem de baixo contraste, é ruim? Não, depende para o que vocês querem, né? Por exemplo, se vocês forem usar texto, ela pode funcionar muito melhor, né? Uma imagem que tenha baixo contraste para fundo, ela vai funcionar muito melhor para dar o quê? Destaque à informação de texto que vocês estão colocando ali, né? Ela não vai interferir. Isso, vocês poderiam trabalhar essa informação textual de várias formas, pequeno, grande, procurando a área da imagem mais limpa, né? E aqui o que eu fiz também? Usei o contraste no próprio texto, né? Então, estou com a palavra que eu quero que chame a atenção de vocês em destaque grande, né? E o restante da informação textual menor. Ou seja, primeiro vocês leem contraste, né? Depois vocês leem a frase inteira. Isso também pode funcionar com imagens coloridas, né? Ou seja, quando elas têm menos saturação, menos intensidade de cor, a gente consegue colocar um texto sobre elas de uma forma mais nítida, né? Mas, deixa eu
Mas se eu usar imagens de alto contraste, ela vai chamar muito mais a atenção de vocês, né? Do que se eu usar essa aqui. Então, depende do propósito que vocês querem nessa tela, nessa página, enfim, né? Claro que essas imagens vão chamar mais a atenção. Mas, quando eu tenho imagens com alto contraste, com muita saturação, muita cor, a gente precisa buscar os espaços vazios para colocar o texto, né? Que foi o que eu fiz aqui. Né? Eu não coloquei o texto sobre a imagem dela. Né? Eu busquei a área que estava mais limpa na imagem para colocar a informação textual. E aqui o que eu fiz? Eu inseri esse círculo, né, centralizado para colocar o texto. Se eu colocasse o texto ali, fosse em branco, fosse em preto, fosse em outra cor, não ia dar leitura. Né? Então, criar esses boxes, né, essas formas para colocar o texto, é um recurso quando a gente tem imagens, né, de fundo que chamam bastante atenção. Aqui o que eu estou fazendo? Vocês veem primeiro a imagem, né? Depois vocês vão ler a informação textual. E tudo bem, depende do objetivo do que vocês querem. Né? Uma outra forma de trabalhar o contraste é trabalhando com escala, com o tamanho dos elementos. Se eu quero destacar alguma coisa ali, que foi o que eu fiz com a palavra contraste no slide anterior. Né? Se eu mudar o tamanho, isso também vai dar uma diferenciação. Foi o que eu fiz aqui nas páginas de abertura para vocês. Né? Além da questão do agrupamento, de estar centralizado, eu também usei um contraste de tamanho das fontes, né? Para vocês perceberem o que eu queria que lesse primeiro. Se eu mostrasse essa tela assim, provavelmente o que vocês leriam primeiro seria o 1, né? Mas com a cor, vocês acabam vendo o layout primeiro, porque ele também tem o contraste de cor, né? Então, de novo, né? Eu posso trabalhar assim com o contraste da escala dos elementos para destacar alguma informação que eu queira ali, né? Como eu fiz nesse slide. Mesma coisa aqui, no exemplo que a gente viu antes, né? Então, aqui tem o agrupamento, tem o alinhamento, mas também tem a diferença de tamanho, né? De peso dos títulos, dos textos que eu usei para criar essa hierarquia, essa ordem que a gente deve ler primeiro. Né? Idem aqui, né? E isso a gente vai falar logo na sequência, mas uma coisa que quase sempre funciona é usar tons neutros com uma cor de destaque, né? Ou seja, tem tudo em preto e branco ali, tom de cinza, e tem o vermelho. É óbvio que o vermelho vai ser o que vai chamar mais atenção, e isso funciona super bem, né? Mas, além disso, nessa página tem um contraste de tamanho, né, de escala dos elementos, que é o que faz eles terem destaque. E nem aqui, né, nesse cartaz do De Volta para o Futuro. Então, ou seja, o carro ali, um pedaço do carro é o elemento principal. Depois eu vou ler o nome do filme. E ok, porque o carro é o principal, né? Ele é icônico, ele é representativo, então eu não preciso nem mostrar todo ele aqui, que eu já faço essa associação. Aqui um outro cartaz de filme, então, né? Mesma coisa. Olha, a gente tem imagem e texto ocupando quase o mesmo espaço nessa página, né? Metade, mais ou menos, cada um. Mas, como a imagem, ela tem menos contraste de cor, né? E o texto tem uma escala muito grande, com certeza vocês leem o texto ali de cara, né? O título do filme de cara. Mais um exemplo de cartaz, esse é um exemplo bem famosinho ali no mundo do design, né? Que os números estão até cortados, mas a gente ainda assim consegue ler, né? E eles são a informação principal, né? Devido ao tamanho que eles ocupam na tela. Então, a gente também pode trabalhar, além do contraste entre a própria tipografia, né? O contraste entre a imagem que a gente está usando e o texto, né? Se ambos tiverem o mesmo tamanho, o mesmo peso visual, eu não sei o que eu vou ver primeiro, né? Se é a foto da pessoa ou se é o texto. E a gente tem que dizer isso para o leitor, para o espectador, né? O que ele deve ler primeiro a cada tela. E, bom, a gente ainda tem a questão do contraste de cor, né? Que, claro, é fundamental. Vocês viram ali no exemplo da tela de abertura. Quando eu coloquei em preto e branco era uma coisa, quando eu coloquei colorido era outra, né? Então, sim, esse é fundamental, né? Foi o que eu usei nas telas nas capas, né? Vamos chamar assim,
desses slides. Então, tem cores de alto contraste, né? O rosa e o roxo, o laranja e o verde. Então, tem cores de alto contraste entre elas, né? Como vocês viram aqui também. Então, isso vai fazer também com que eu destaque a informação e consiga ler uma coisa antes da outra, né? Que foi o caso do layout do 1, como eu comentei com vocês. Mesma coisa que foi feita aqui, né? Porém, aqui o que eu fiz? Eu usei cores bem vibrantes nessas caixas, né? Que estão nos textos, mas são cores em harmonia com a imagem, né? A imagem está toda em preto e branco e tons de amarelo, laranja, né? E aqui no box eu também usei laranja e vermelho, então todas cores quentes, né? Talvez se eu largasse ali um verde-limão, já não ia funcionar muito bem, né? Porque não tem nada a ver com a imagem que está atrás. Idem aqui que eu comentei com vocês, né? Essa é uma receita infalível. Não querem errar cor? Usem tons neutros com uma cor de destaque, né? É o que vai aparecer mais à frente. Por quê? Duas cores que têm alto contraste nem sempre funcionam, né? Não é a conexão, não, vocês não precisam de óculos, mas provavelmente vocês não estão conseguindo ler bem o que está escrito aqui, né? Por quê? Porque são duas cores altamente contrastantes, com mesma intensidade, mesma vibração. E aí isso dá essa, né? Parece um efeito 3D, assim. Não funciona. Né? Se eu melhorar um pouquinho isso e mexer na luminosidade dessa cor, deixar o meu verde mais claro, né? Já consigo ler um pouco melhor, mas ainda tem uma certa confusão, né? Opa, agora consegui respirar e ler o que está ali, né? Ou seja, eu tenho uma cor bem vibrante atrás, então a que está no texto, eu deixei ela mais clara, né? Menos vibrante, para eu conseguir ter esse contraste e ler a informação. Mas uma coisa é isso, né? Quando eu tenho o texto sobre o fundo colorido. Outra coisa é aqui, né? Então, eu tenho um box que destaca a informação. Claro que ele ainda, né, se vocês tentarem ver o contorno aqui desse retângulo, vai dar aquele ruído com a cor de fundo. Mas o texto que está dentro dele, a gente consegue ler, né? Então, eu criei uma outra relação de contraste. E aqui a dica infalível que eu deixo para vocês, né? Não sei bem combinar cores, não é a minha praia. Usem cores neutras e escolham uma cor de alto contraste para destacar as informações que vocês quiserem. Isso sempre vai funcionar bem, né? Como a gente está vendo nesses exemplos. Então, ali tinha o cinza, né? Aqui eu tenho um bege e escolhi, nesse caso, o laranja para ser a cor, né? Claro, poderia ter o texto, um cinza escuro para os textos principais. Bom, e a gente ainda tem o contraste de natureza, ou seja, o tipo, né, de forma, de linguagem que a gente está usando também vai ajudar a diferenciar e destacar uma informação. Então, como exemplo aqui, é uma foto misturada com a ilustração, né? Então, ela ganha um destaque visual, a ilustração ali grita mais, né? Mesma coisa ali na tipografia. O que eu tenho em cima? Uma fonte bem gestual, né? Parece que foi escrita à mão, com o natureza escrito de uma forma bem limpa, com uma tipografia, né, bem geométrica, sem muita interferência. Então, isso também cria um contraste, né, e um destaque visual para a informação. Aqui mais umas brincadeirinhas de foto e desenho. Né? Então, sempre que eu misturo elementos, eu também crio essa diferenciação. Né? Ou, por exemplo, tem um fundo que tem uma linguagem toda manual, né, de uma aquarela, e inserir elementos geométricos com cores puras ali para colocar a informação. Né? E ainda, dentro do layout, o que é importante a gente salientar? Né? A questão de alinhamento e hierarquia, que, digamos assim, todos esses fundamentos não estão em caixinhas separadas, né? Vocês viram ali que eu falei de agrupamento, mas já falei também do alinhamento. Não adiantava eu criar os blocos de informação ali no planeta Atlântida e deixar as coisas tudo uma para cada lado, né? Então, as coisas andam juntas, né? A gente está falando aqui uma a uma, só para ficar mais fácil visualizar. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de hierarquia.
Primeira coisa que a gente tem para trabalhar com hierarquia é a questão do contraste de escala, né? Ou seja, o tamanho dos elementos. É claro que se eu colocar uma frase maior e depois uma menor, a que está maior vai ser o que vocês vão ler em primeira mão. Né? Depois a gente tem a questão da cor, que a gente viu ali no contraste. Né? Então, se eu tiver uma cor, não significa que eu preciso ter uma cor mais forte ou mais vibrante, mas sim uma relação de contraste maior. Né? Então, aqui o branco, ele se destaca mais do fundo do que o resto que está em tons de laranja. Né? Então, isso também cria uma hierarquia visual. Bom, a outra questão é a diagramação, onde eu estou colocando esses elementos. Né? Então, a nossa ordem, né, de leitura natural dos ocidentais é a gente ler da esquerda para a direita, certo? Então, tudo que está aqui, e de cima para baixo, né? Tudo que está aqui é o que eu vou ler primeiro. Conforme eu vou descendo e deslocando mais para a direita, é o que eu vou ler em segundo plano. Também tem a questão do espaçamento, né? Mostrei isso para vocês também ali na tela do Planeta Atlântida. Conforme eu agrupo essas informações e dou espaço entre elas, eu destaco o que eu quero que vocês vejam primeiro e em segundo plano. E aí vem todas aquelas relações de contraste também. Né? Aqui o que eu fiz? Mudei a escala da fonte, mudei o tipo de fonte, né? A gente vai falar mais sobre as fontes depois. E mudei a relação de contraste de cor, né? Ou seja, tudo está contribuindo para o que eu quero que seja visto em primeiro plano, em segundo e em terceiro. E aqui mais um pouquinho do agrupamento, que foi o que a gente viu melhor ali nos blocos do Planeta Atlântida, dos sites, né? Ou seja, sempre que eu reúno informações parecidas, eu crio os blocos de informação e consigo organizar o que a pessoa vai ler em cada momento. Bom, gente, alinhamento é fundamental. Se vocês colocarem, vocês podem ter um contraste maravilhoso, alta leiturabilidade, né? Mas uma coisa em cada canto da tela vai ficar complicado. Né? Então, esse é o ponto 1 quando a gente abre uma tela em branco ali no PowerPoint para fazer um slide. Criar margens e definir linhas, né? Para a gente alinhar as coisas que a gente vai colocar na página. Esse é um exemplo muito simples, né, de como a gente chama de um grid, né, que é essa malha que está por trás, ou seja, essas linhas guia, né, que a gente vai colocando para alinhar os elementos. Ou seja, o que eu fiz aqui? Criei uma margem, né, na minha tela. Em geral, né, isso funciona principalmente assim para impressos, mas em geral a gente sempre deixa a margem inferior, sempre não, né? Nada é sempre nunca, mas assim, é bastante comum a margem inferior ser um pouquinho maior, porque se a gente encher isso aqui de texto, toda essa tela, a impressão, né, se elas forem iguais, a impressão que a gente vai ter é que as coisas estão pesando mais embaixo, vai cair da página, né? A impressão é que a margem de baixo vai ficar menor. Então, de novo, a questão da percepção visual. Né? Mas se eu crio a margem inferior um pouquinho maior, isso, né, já dá uma percepção diferente. Mas, enfim, criei aqui uma margem, né, bem simples e uma linha de referência vertical e horizontal exatamente no centro, né, dessa tela. E aqui eu alinhei essa informação totalmente centralizada. Mais simples de se fazer, mas que funciona bem. Mas eu poderia usar esses quadrantes de outras formas também para alinhar e dispor essa informação, né? Vamos supor que esse meu quadradinho aqui vai ser a minha área de título. Então, eu poderia usar esse primeiro quadrante, ou então centralizar, né? Ou usar, por que não, na parte inferior, né? Ou então ir para o quadrante da direita, né? Centralizar. Então, todas essas áreas são espaços que eu posso alinhar e organizar a minha informação. Então, aqui um exemplo do texto e do título, usando aqueles quadrantes que a gente viu ali. Aqui tudo alinhado à esquerda. Ou seja, todo o meu bloco de texto está aqui e usei o título lá em cima, né? Mais convencional. Aqui, o que eu fiz? Coloquei o título centralizado, né, alinhado pela esquerda, naquele bloco, e o texto alinhado no quadrante da direita.
Ou eu poderia centralizar tudo, né? Também funciona. E aqui o que eu fiz? Criei uma lente, né? Aqui por trás do texto, porque a minha imagem, nesse caso aqui, está prejudicando um pouco a leitura. Então, escureci ali, né, essa área, para vocês conseguirem ler melhor a informação. Mas, de novo, usando aquela malha que a gente viu ali, né? Ah, tenho muito texto. Beleza, vamos usar aqueles quadrantes e alinhar, então, em 2 colunas. É indicado num slide? Não, né? A não ser que seja um material que a pessoa vai ficar para ler, daí é uma coisa, né? Agora, se for uma apresentação rápida, que a pessoa só vai visualizar ali enquanto estão falando, é claro que um monte de texto assim não é conveniente, né? Ainda mais com uma imagem de fundo assim. Uma coisa que eu, né, gosto de frisar, slide, gente, não custa nada, né? Diferente de fazer uma página impressa, cada uma vai ter um preço. Aqui vocês podem adicionar quanto quiserem. Então, dividam a informação, né? Quanto menos texto vocês tiverem por página, melhor para quem está assistindo, né? Uma regra geral. Mais um exemplo de separação aqui, de organização, né? Coloquei o texto, o título, desculpa, à direita e o texto alinhado à esquerda, usando aquele mesmo grid. Né? Ah, tenho menos informação, né? É algo mais assim, para, enfim, um comentário, né? O principal é a minha imagem. Por que não usar? Esse é o último quadrante na ordem da leitura que a gente vai ver, né? Que é o inferior da direita. Mas, nesse caso, só tem o texto aqui, é uma informação pequena, então funciona também. Aqui um exemplo aplicado, então, né? Lembram da imagem lá de destaque? O que eu fiz? Usei aquele grid e coloquei título e informação textual nesse espaço, que era o espaço mais vazio da imagem. Né? Então, como é que a gente funciona nessa questão do alinhamento, né, da organização ali do texto, quando a gente tem imagem? Bom, primeira coisa, buscar os espaços vazios que ela tem. Né? Eu não vou colocar esse texto em cima aqui da imagem da foto do prato, da maçã, porque daí não vai dar para ler. Né? Eu busquei o espaço mais vazio que ela tinha ali para centralizar, então, a informação. Mesma coisa aqui. Poderia também usar aquele grid para alinhar meu texto pela direita, lá na parte superior, ou seja, não estou usando essa parte do asfalto, que tem as linhas amarelas, né? Porque daí não vai dar para ler direito. Idem aqui, né? Então, busquei a área mais vazia da imagem para colocar o meu título, a informação que eu queria destacar. Ou então, se eu tivesse texto, mesma coisa, né? Não vou colocar isso em cima do prédio ali, que não vai dar para ler nada. Então, sempre buscar esses espaços mais em branco das imagens, quando vocês tiverem, assim, imagens de fundo, né? Imagens que são importantes na apresentação, que ela vai ser mais importante que o próprio texto. Né? Tudo bem até aqui, gente? Estão acompanhando, me ouvindo? Daqui a pouco estou falando sozinha aqui. Caiu a conexão. Tudo certo aí? Tá tudo certo, Pri. Tá. Então, esse princípio, né, de alinhar, de criar umas linhas de referência para a gente colocar as informações, é o que se faz em qualquer impresso, qualquer material que vocês, né, uma revista, um jornal, sempre vai ter isso por trás, né? A gente não vê essas linhas, elas são apenas para a gente colocar a informação. Mas é fundamental, né? E isso no PowerPoint é super simples de fazer. Se vocês colocarem a visualização das réguas, dá para puxar essas linhas, né? Para a gente conseguir colocar as coisas todas na mesma, né, no mesmo alinhamento. Então, aqui, por exemplo, claro, nem sempre, né, a gente vai ter uma imagem, assim, linda, maravilhosa, com 2 frases para colocar, né? Talvez a gente tenha uma coisa mais técnica para mostrar, algo assim, mais texto, né? Então, mas tudo bem, aquele grid também vai funcionar, né? Coloquei o texto aqui à esquerda, o título lá em cima com mais destaque. E essa imagem, que é mais um diagrama, uma ilustração do que eu estou falando, né?
não tá assim no fundo inteiro, mas tá ali também alinhadinha com o texto, né? Dentro dessa margem que eu coloquei ali, né? Então, essa seria uma página mais técnica, vamos dizer assim, mas que eu consigo também organizar a informação, né? Bom, gente, um outro ponto bem importante para a gente falar é sobre cor, né? Então, a gente falou um pouco sobre isso no contraste, né? Mas vou pincelar mais algumas coisas aqui com vocês. Em relação à teoria, claro que a gente não vai se aprofundar, né? Mas algumas coisas importantes, assim. O que define uma cor? Primeiro, é o que a gente chama de matiz, que é o que a gente costuma dizer, essa cor vermelha, né? Ou essa cor azul. Na verdade, a gente está falando isso, né? O que é o matiz dela. Mas, além disso, a cor tem a questão da saturação, ou seja, o quão mais intensa, mais vibrante ela é, né? Ou o quão mais de cinza ela vai tendo e vai se tornando menos intensa, menos vibrante, né? Isso a gente vê também em imagens, né? Imagens que são menos saturadas, e aí, por sua vez, vão ter menos contraste, né, visual, com imagens altamente saturadas, HDR, né, que vão ter mais contraste na própria imagem. Né? E tem uma outra questão que é a luminosidade, ou seja, o quão clara ou escura é esse matiz, é essa cor. Né? Mais clarinha, ou seja, mais branco nessa cor, até ela ir para o preto, né? Ficar totalmente escura. Então, tudo isso vai influenciar essa relação de contraste entre uma cor e outra. Né? Por exemplo, o que a gente viu que não funcionou lá com aquele verde, rosa, vermelho, né? Entre texto e fundo? Porque elas tinham matizes diferentes, né? Como essa da esquerda, uma é lilás, a outra é verde, mas elas tinham relação de luminosidade e saturação muito próximas, ou seja, elas eram, essa aqui, o verde, é tão claro quanto esse lilás, né? E ele é tão intenso quanto este, ou seja, não são cores altamente vibrantes, né? Então, sempre que elas tiverem essas relações muito próximas, vai criar essa confusão, né? Talvez vocês não consigam ver bem essa linha, assim, parece que ela está meio difusa, né? Porque cria essa ilusão de ótica ali entre as cores, né? Entre os limites das cores. Mas, se eu conseguir mexer nessa luminosidade ou na saturação, eu vou melhorando essas relações de contraste. Né? Então, entender essas relações é bem importante também para a gente conseguir fazer com que as cores funcionem, né, em conjunto. E aí, da teoria, né, o que a gente tem é esse disco de cores que divide assim, as cores pelo comprimento de onda, né? E a gente tem nesse disco uma relação o quê? Dos diferentes matizes, das diferentes cores, ou seja, do verde, dos amarelos, dos laranjas, dos rosas e roxos, né? E para dentro e para fora, eles vão mexendo o quê? Na saturação e luminosidade, né? Então, bem no meio, eu tenho a cor mais pura, vamos dizer assim, né? E quanto mais para fora eu tenho ela bem clarinha, mais para dentro, mais escura. Né? E é com essas relações que a gente trabalha, ou seja, essas cores que ficam opostas nesse disco, o amarelo com o roxo, são cores de alto contraste, né? Que vão me dar vamos dizer assim, uma atração visual forte, né? Mas que talvez se eu for colocar um texto sobre esse fundo não vai funcionar. Né? Então, o que funcionaria aqui? Numa delas, eu mexi na luminosidade, deixei o amarelo mais clarinho. Né? Agora, se eu colocar um texto sobre esse roxo, vai funcionar. Né? Mesma coisa aqui. O vermelho e o verde a gente viu que não funcionou lá. Mas, se eu pegar esses tons e mexer um pouquinho na intensidade deles, deixei o verde bem mais escuro, agora vai funcionar. Né? Então, isso é bem importante. Agora, é claro, eu posso ter cores com essas relações parecidas se eu não estou com elas uma sobre a outra. Né? Então, aqui elas têm essas relações todas próximas, mas elas funcionam para destacar cada uma um item. Então, tudo certo. Né? Mas se eu usar assim, já não funciona, né? Já não dá leitura. Então, o que eu tenho que fazer? Mexer um pouquinho, ou na luminosidade, deixar uma mais clara, ou mais escura, né? Ou menos saturada, para eu conseguir destacar a informação do texto, certo? Depois a gente tem essas cores que ficam lado a lado ali, né? Que a gente chama de cores harmônicas, adjacentes, né? Ou seja, são as cores
mais parecidas, assim, são todas quentes, né? Vai do amarelo para o laranja para o vermelho, ou vai do verde para o verde azulado para o roxo, né? Então, são cores que naturalmente elas têm uma harmonia visual mais próxima, certo? Mas uma relação de contraste menor. Então, de novo, né? Se eu colocar esse laranja aqui em texto sobre esse escuro, sobre esse mais forte, não vai dar leitura, né? Mas para criar novamente, né, uma relação em que elas não se sobrepõem, funciona bem. Né? Aqui eu peguei o mesmo tom e só mexi o quê? Na saturação delas, né? Eu tenho uma cor bem mais fechada, né? Ou seja, quase um preto aqui, e tenho a cor mais pura aqui em cima e uma bem clarinha no centro, né? Eu deixei nessa apresentação, depois vai ficar para vocês, né? O vídeo, enfim, algumas referências também que vocês podem usar. Gente, não sei do que essa pessoa está falando, nunca usei cores, nunca fiz paletas. Beleza, né? Deixei algumas referências para vocês. De sites que vocês podem entrar e vai mostrar esse disco, e quando vocês clicarem numa cor, ele já vai mostrar essa relação. Ah, aqui ele está me dando todas as cores, todos os tons, né, dentro de uma paleta de uma cor só. Dentro do vermelho, aquele vai desde o cinza até o mais claro, mais escuro, né? E o que é excelente, assim, é o da Adobe, né, que eu deixei aqui para vocês. Isso é online, né, não tem que pagar. Então, vocês vão entrar ali, vocês vão brincar nesse disco e ele vai começar a dar para vocês as referências de cores aqui, né? Então, é um site bem legal para isso. E esse outro que eu deixei aqui, que ele já tem paletas prontas, então é mais um site de inspiração, né? Mas que é bacana, porque vocês conseguem pesquisar tanto, eu quero muito usar o azul, tal, é da cor da minha identidade, etc. Não sei que cor vai funcionar bem com ele. Então, vocês podem escolher pela cor, ele vai dar paletas, né, já existentes com elas, vai mostrar aplicações, então é uma referência legal também. Então, né, fiquem sempre atentos que nem sempre ter cores de alto contraste vai fazer a coisa funcionar bem, né? Talvez vocês precisem mexer nessas relações de ter uma cor mais clara, uma cor mais escura, né, para conseguir criar essas relações de contraste para dar mais leitura no que vocês estão colocando na tela. De novo, nosso exemplo, né? Menino, então aqui eu estou usando o branco sobre o verde para vocês conseguirem ler sem interferência. Se eu usasse o vermelho, que por mais que seja uma cor que combina aqui com a imagem, não vai dar para ler sobre o verde, né? Não vai dar para ler bem, pelo menos. Então, isso é bem importante. Tem uma outra ferramenta que vocês podem usar, que é um aplicativo que dá para baixar, que se chama Color Copy. E ele vai abrir essa janelinha. Claro que tem vários programas que a gente usa e que tem esse conta-gotas no programa. Mas esse aqui, ele abre a parte. Então, vocês podem estar com uma imagem aqui, visualizando uma imagem e usar ele para capturar uma cor. Né? Ou seja, aí vocês vêm com conta-gotas, clicam nessa imagem e ele vai dizer ali qual é a cor que vocês têm. Daí vocês podem usar essa referência lá no PowerPoint, onde vocês forem fazer a apresentação. Né? Pegar as cores da própria imagem, enfim, de alguma referência que vocês queiram. E, de novo, né? Cuidem, porque nem sempre usar. É claro que, por exemplo, estou trabalhando com imagens nesses tons. Então, usar os outros elementos com cores parecidas, se eu jogar aqui um verde-limão, não vai dar certo, né? Vai ficar meio confuso visualmente. Então, usar cores parecidas funciona, mas se for texto, tem que cuidar em função da leitura, né? Por exemplo, aqui já não vai funcionar, né? Aqui já melhorou um pouquinho, peguei a cor mais escura, né? De novo, a relação de contraste. Mas talvez funcione melhor se eu inserir um box, porque daí sim, né, eu consigo destacar o texto e manter uma paleta bem harmônica. Estou usando as mesmas cores que tem na fotografia. Né? Idem nesse exemplo. Estou usando um tom que existe na foto, mas não dá muita leitura, a imagem é cheia de informação, não tem um espaço vazio para colocar o texto. Né? Então, vou testando aqui. O amarelo também tem na imagem, mas não funcionou bem. Né? O azul escuro, pior ainda. Então, o que é o canal? Usar um retângulo, um círculo, enfim, né? Para dispor a informação. Terceiro ponto são as fontes. Né? Eu disse que seriam pequenas pinceladas, então, vamos lá.
As fontes também são muito importantes para a gente conseguir criar um layout harmonioso, né? De novo, só uma pitadinha da teoria, né? Existem algumas classificações de fontes, e isso vai ser legal quando vocês forem escolher, daqui a pouco vocês querem buscar uma diferente, né? Que são, essa é uma classificação muito básica, né? As fontes sem serifa, ou seja, elas não têm nenhum tracinho aqui embaixo, né? São mais limpas visualmente, vamos dizer assim, né? As fontes com serifa, a serifa é esse tracinho aqui, né, embaixo do A, por exemplo, que quando a gente escreve, ela acaba formando uma espécie de linha visual com a palavra, né? E isso tem origem nas primeiras famílias de tipografia, né, que nem eram digitais ainda, não eram fontes, justamente para ajudar a criar essa linha quando a gente lia uma informação num jornal, né, que tem muito texto. Então, isso muitas vezes não é preciso, né? Porque a gente não lê assim tanto texto como numa página de jornal, via de regra, né? Tem as serifas slab, que são essas bem quadradas, né? Que a gente está vendo aqui. Depois tem as fontes script, gestuais, né? Ou seja, manuscritas, que imitam quase uma escrita manual, né? As fontes monospaced, o que é isso, né? Se vocês pegarem o A, o B, o C, cada uma vai ter uma largura diferente, né? Essas fontes, elas utilizam todas o mesmo espaço. Então, não são fontes muito aconselháveis, por exemplo, para quando vocês forem fazer um texto longo, né? Mas uma informação de destaque, alguma coisa assim. E as fontes display, que são essas criadas justamente para serem títulos, né? Para serem informações principais. E aí, quando vocês abrem lá o PowerPoint, o Word, qualquer software que vocês usem, vai ter as opções de estilos, né? Para cada uma delas, e dependendo do que vocês tiverem instalado, vai ter diferentes opções. Desde a normal, a regular, até a itálica, a bold, né? Então, usar esses recursos é bem importante quando a gente quer mostrar uma hierarquia da informação, né? E apenas por curiosidade, né? Isso é uma coisa mais técnica, assim, mas tem uma anatomia também das letras, né? Da tipografia. E entre elas, né, o que se define? Assim, a gente chama de altura X da letra. Ou seja, o X é o que define a altura dos caracteres em caixa baixa, né, dessa fonte, de qualquer fonte. Essa altura aqui é uma. E depois eu tenho o quê? O que está para cima, o pingo do I, a perninha do H, né, a letra maiúscula. E o que está para baixo, a perna do P, do Q, né? Então, isso varia muito de fonte para fonte, essa diferença de altura. Quando eu tenho uma fonte que essa perninha aqui do P é muito curtinha, né? Ou seja, que os meus descendentes e ascendentes, eles são muito pequenos em relação à altura aqui do X, quando eu tiver muito volume de texto, isso também dificulta um pouco mais a leitura, né? Então, ter uma altura aqui da perninha do P, da linha do H, maior, um pouquinho, né? Como nessa, funciona melhor quando a gente tem bastante volume de informação. E isso, quando vocês começarem agora a observar, escreverem um bloco de texto e colocarem numa fonte e em outra, vocês vão perceber essas diferenças. E fora isso, é claro, tem aquela sensação, né? Os significados que as fontes nos transmitem a partir do seu desenho. Quando a gente coloca uma coisa em caixa alta, em bold, tem alguém gritando, né? Essa é a sensação. Se eu coloco uma fonte gestual, né, mais manuscrita, vai transmitir uma coisa mais delicada, mais pessoal. Então, também tem, né, fora a questão da leitura em si, toda a parte do significado dessas fontes, né? Por exemplo, eu poderia abrir esse slide, né, assim, bem neutro. Escolhi uma fonte sem serifa, né, enfim, sem muitos ornamentos, né, neutra. Ou eu poderia usar uma fonte mais, com estilo mais gestual, né? Uma fonte script, como a gente chama. Que vai trazer o quê? Parece mesmo um cartãozinho agora escrito à mão, né? Estou tentando aproximar vocês de mim. Ou poderia usar uma fonte mais tradicional, com serifa, né? Que lembra um pouco máquina de escrever, jornal, sei lá, uma coisa um pouco mais livro, né? Mais formal. Ou poderia começar a bagunçar um pouco essa história, né? Escolher uma fonte que já é meio rebuscada demais, que não tem boa leitura. Não, nem pensar. Nunca pensem nisso, né?
Aqui o nunca vale. Assim, não vejo muita aplicação para fontes como essa, ou a não ser, sei lá, né? Se você quiser, ou uma coisa assim de circo, né? Não, né, gente? Não tem nada a ver com o negócio de vocês. Então, menos é mais, essa é a máxima, né? Que a gente usa, assim. Então, escolham uma mais simples, né? Sem muitos ornamentos. Isso sempre vai funcionar. Beleza, não quero usar só aquelas que tem no meu Windows, no meu Word, no meu Mac, enfim, onde eu posso encontrar outras fontes. Né? Deixei também alguns aqui para vocês. FontSpace é uma página, eles têm algumas, eu acho que eles têm algumas que são pagas também, não lembro exatamente, mas tem várias free, né, que vocês podem encontrar. Tem o FontSquirrel, né, mesma coisa, tem fontes free que vocês podem baixar. E aí, claro, quando vocês baixarem as fontes no download, né? Vocês vão, quando vocês clicarem no arquivo, ela vai abrir ali e vai aparecer o botãozinho para instalar, né? Bem simples. Aí vocês vão poder abrir o Word, PowerPoint, enfim, que vocês usarem para trabalhar com essa fonte. O dafonte.com é um outro site de fontes free, totalmente, então também vocês podem baixar. Cuidado com essas fontes muito rebuscadas, ornamentadas, circenses, como eu mostrei ali, tem várias, né? Não usem, né? Priorizem as mais limpas sempre, tá? Então, a regra 1 é simplicidade. Né? Aqui embaixo está o nome da fonte que eu estou usando. Né? Fontes com menos detalhes vão ser melhores para a leitura, certo? Mas, é claro, dentro disso, né, existem variações. Aqui eu estou usando uma fonte mais condensada, ou seja, mais apertadinha, né? Que para título, por exemplo, vai funcionar super bem. Para um texto longo, já seria melhor esse aqui. Né? Aqui outra fonte também, com formas mais geométricas, né, mais humanistas, que a gente chama na tipografia, né? Mas que são fontes simples, diretas, né? Sem ornamentos. Posso ter fontes serifadas, né, com aqueles tracinhos? Claro, elas também são fontes muitas vezes bem desenhadas, né, que tem também legibilidade, né, então sim, posso usar. Né. Aqui um exemplo da Slab, né, ou seja, aquela serifa quadradinha, também vai funcionar super bem para títulos, para informações de destaque. Né. A regra 2 é a escala, que a gente viu na relação do contraste. Né. Então, primeira coisa, né? Se a gente tivesse ao vivo aqui, pense quem está lá no fundo da sala, ou quem está vendo isso no celular, ou quem está... Né? Não dá para colocar tudo pequenininho na tela. Então, de novo, slide de graça, né? Tem muito texto, insere outro e divide, né? Existe, assim, quando a gente está fazendo uma apresentação, sei lá, né? Assim, de modo geral, assim, é bom não usar assim, um tamanho muito menor que 18, né? Se fosse uma apresentação numa sala, mesmo física, 21, 24, né? Não só mesmo para algo que esteja meio como legenda no slide de vocês, né? Então, 10, 12 é fonte para leitura impressa, né? De uma página de livro, mas não vai funcionar bem na tela para todo mundo que vai olhar essa informação, né? Bom, algumas dicas, então. Posso escolher uma fonte só e variar o tamanho, variar a escala, né? E vai funcionar, e vai criar destaque, vai ficar limpo, organizado. Né? Posso variar tamanho e estilo. Né? Usei o bold e o regular, o normal. Né? Posso usar tamanho, estilo, letra em caixa alta e baixa, né? Então, ou seja, estou na versão aqui em itálico, né, da fonte, e na versão bold em caixa alta, mas é a mesma fonte. Pesos diferentes, né? Então, tamanho, muda a escala, né? Uso aqui uma bem fininha, né? E uma bem bold para destacar a informação, né? Posso fazer isso e ainda variar a cor, ou seja, estou destacando mais ainda uma informação da outra. Né? Então, de novo, posso usar a mesma fonte, mexer um pouquinho na escala, mexer no estilo, uma está regular, outra está bold, e mexo na cor. Né? Com certeza, cores diferentes é o que está gritando mais para vocês aí. Né? Posso combinar fontes? Sim, posso, com cuidado. Né? Então, se está em dúvida, usa uma só e muda os estilos, né? Usa o itálico, bold, de uma fonte, de uma família bem completa, vai funcionar. Mas sim,
né? Combinar fontes diferentes funciona, desde que elas tenham um certo cuidado, né? E contraste entre elas. Não adianta eu colocar aqui duas fontes serifadas, né? Super parecidas. Então, para quê? Né? Agora, aqui eu escolhi uma bem limpa, né? E uma gestual. Então, elas têm um destaque, um contraste entre si. Né? Aqui, mesma coisa. Então, eu escolhi uma fonte condensada, né? Mais apertadinha, com uma tradicional, vamos dizer assim, né? Regular. Uma serifada com uma não serifada. Né? Então, sim, dá para combinar fontes, não muitas diferentes, né? E duas é um bom número, né? Tem ali uma fonte principal e uma para as informações de destaque, né? Vou escolher uma para os títulos e outra para os textos, né? E definir sempre também os estilos e os tamanhos, né? O meu título está sempre em tal tamanho, em bold ou em light, né? Isso também é importante para criar essa organização visual, né? Beleza, posso também ter uma informação só para destaque, né? Só para uma informação especial que eu vou usar ali. E lembrando, então, sempre tem a questão também dos significados, né? Se eu colocar essa imagem aqui com essa fonte mais gestual, já traz um caráter mais nostálgico, eu acho, né? Diferente se eu colocar assim, aqui eu tô gritando com vocês, olha aí, pessoal, as fontes transmitem significados, né? Então, tem uma diferença. Então, como elas vão transmitir mais tranquilidade, né? Mais serenidade, ou seja, tem uma fonte aqui mais fininha, né? No estilo light, né? Provavelmente vocês, ou talvez no itálico, né? São fontes que vão transmitir mais essa serenidade. Eu posso ter as fontes gestuais, que vão ter esse caráter mais amigável, né? As scripts, parece que alguém escreveu à mão, né? Ou tentou imitar isso, então traz mais essa proximidade. Posso ter essas fontes mais divertidas, assim, né? Salvo Disney, não vejo muito, né? Numa apresentação um pouquinho mais formal, talvez seja mais difícil vocês usarem essas, mas elas existem, né? Tem as fontes mais românticas, ou seja, essas fontes que são, a gente diz que elas têm um alto contraste entre elas, né? Vejam como o tracinho aqui do O tá bem fininho, depois ele fica bem gordinho, né? Então, elas têm esse caráter, assim, mais antigo, né? Pode ser as itálicas, também vão transmitir isso, né? Essas mais redondinhas. As fontes mais diretas, mais honestas, mais objetivas, né? Essa fonte sem serifa, né? Todo traço tem, ó, como todo ele é igual, né? Não tem aquela diferença de contraste que eu mostrei antes. Então, são fontes ótimas para textos maiores, para tela, né? Elas vão funcionar sempre bem. Essas mais... Tem também esse caráter gestual, né? Mas como se fosse uma pincelada. Talvez vou usar uma informação de destaque, alguma coisa, pode funcionar, né? Um texto longo, não. Esses aqui são alguns exemplos também para mostrar assim como a letra também tem essa característica da personalidade, né? Então esses foram estudos tipográficos para várias cidades, né, do mundo e claro que se vocês olharem para uma e para outra, né? Se a gente imaginar o Paris escrito como essa do Brooklyn, não vai funcionar da mesma forma, né? A gente pensa em Paris e pensa nesses arabescos, no Art Nouveau, na arquitetura, né? na delicadeza, né? Tóquio ele usou o gesto da pincelada, né? Então tudo isso contribui. Bom, e por fim, gente, meu Deus, já falei mais do que eu esperava. Vocês já devem estar mortos aí. Vamos finalizar aqui com as imagens, né? Como eu falei para vocês, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Elas vão atrair, com certeza, a atenção, né, do espectador, de quem estiver vendo a apresentação com vocês. Então, é bem importante vocês usarem imagens, né? Ela é o plus, né? A cereja do bolo que vai atrair, despertar a atenção. Todo mundo já jantou aí? Então, muitas vezes, quando a gente coloca uma imagem, não precisa falar nada, né? Não precisa escrever nada. O que a gente falar aqui junto com ela vai ser o suficiente, né, para ela atrair a atenção de quem está vendo a apresentação. E com certeza elas vão despertar
sentimentos, emoções, né? Nesse momento, várias pessoas devem ter saído aqui da apresentação e ido lá pegar alguma coisa na cozinha, né? Então, é realmente fundamental usar imagens para transmitir essas emoções. Então, abusem, né? Usem sem medo para criar destaque na apresentação de vocês. Dicas. A imagem não precisa ser sempre literal, né? Vocês podem usar metáforas. Eu tô falando aqui de felicidade, sei lá, não preciso botar a família do comercial de margarina, posso botar, né, uma outra coisa. Então, por exemplo, aqui, vou colocar uma informação sobre a história do skate. Ok, tá funcionando essa tela, né? Tem ali a imagem do skate, o texto está numa área limpa, mas eu posso usar uma imagem que eu não preciso mostrar o skate em destaque, né? Vou mostrar alguém usando ele. Ou daqui a pouco eu nem preciso mais do skate. Né? Esse universo da arte urbana, do street, vai conversar com essas pessoas. Né? Vão entender do que eu estou falando. Ou um ambiente onde elas usam esse skate também vai conversar com essas pessoas. Né? Então, a imagem não precisa ser sempre literal. Mas, ok, nessa tela eu estou mostrando assim, olha, assim funciona a minha máquina que eu desenvolvi. Preciso colocar a foto da máquina, ela tem que ser literal, né? Então, qual é a dica? Alternar, criar capas, né? Criar sessões. Vocês viram isso ao longo dessa apresentação. Né? Então, vamos supor, eu vou mostrar como funciona a fabricação do vidro, qual é a origem, né? Então, eu criei já uma capa aqui, né? Para depois eu entrar nessa parte técnica. Né? Isso funciona bem, porque daí eu desperto a atenção. Opa, agora mudou minha sessão, né? E depois eu entro com aquele slide mais técnico. Então, a mesma coisa, agora eu vou falar de vidros planos. Então, criei uma abertura para isso. Depois eu vou falar, né? Sopro. Então, para cada etapa, eu crio uma capa para depois abrir, então, essa informação mais técnica e mostrar essa imagem literal, vamos dizer assim, que eu quero mostrar. Né? Então, olha como eu usei aquele grid lá que a gente viu para dispor a informação. Né? Outra coisa, é muito ruim quando a gente tem assim, vamos supor que tivesse essa imagem, né? Claro que ela está com fundo branco, que eu baixei na internet, e tivesse o fundo do slide em verde, daí ia ficar aquele quadrado branco ali, nada a ver, né? Então, usei o fundo da mesma cor. Se eu não tenho como editar essa imagem, né? É um recurso que funciona. Escolher uma imagem que já seja mais limpa também, né? E aqui vou trabalhando de novo com aqueles recursos. Talvez coloque a informação pessoal num box, né? Crie uma destaque entre texto e imagem. Ou coloco a imagem numa área maior do meu slide, ocupando, né, toda metade do meu slide, isso funciona bem, né? Ou um terço do meu slide. Então, isso também vai funcionar para imagens mais técnicas. Né? Ó, aqui de novo usei praticamente metade, né, aqui da minha tela e depois coloquei o texto à direita. Né? Usei uma cor de fundo que conversa com as cores da imagem. Né? Cuidem a escala, né? Essa é uma dica muito básica, mas fundamental. Então, sempre que vocês forem esticar uma imagem, nunca façam isso, né, de distorcer. Então, qualquer programa que vocês usarem, se vocês usarem os cantos, ela vai esticar proporcionalmente. Né? Então, esse é bem importante. E a outra é cuidado com a resolução. Né? Então, via de regra, se vocês forem usar uma imagem assim de fundo, pelo menos, né, para a web, assim, para a tela, vocês precisam ter uma imagem com esse tamanho, 1024 por 768. Isso, quando vocês salvam a imagem, aparece nas propriedades dela, né? Porque se vocês usarem uma imagem que não tem isso, vai acontecer isso aqui. Né? Ela vai estourar e isso fica muito feio, né? Porque a gente perde a nitidez da imagem. Então, se vocês vão usar ela na tela inteira, pelo menos 1024 por 768 ou perto disso, né? Senão vocês vão ter que usar ela menor. Né? Então, isso é bem importante. Outra dica, vocês podem usar texturas, né? Então, não quero ter só um fundo de uma cor lisa. Legal, eu fiz isso várias vezes ao longo desses slides, né? Então, podem ser imagens também mais abstratas que eu vou só usar para destacar, assim, uma tela da outra, né? Ah, tem muita informação. Usem aquelas caixas coloridas atrás do texto para separar a imagem da informação textual. Né? E onde encontrar, então? Onde eu acho essas imagens lindas, maravilhosas? Bom, alguns sites free, Pixabay. Vocês vão encontrar também vídeos aqui que são free, vocês podem baixar e usar, né? Observem sempre os direitos de uso, né? Mas esses aqui não tem problemas.
O Unsplash é muito bom, todas essas imagens que eu usei aqui foram daqui, né? É um website free, pessoas do mundo inteiro podem colocar suas fotos lá em alta resolução. Então, tudo que vocês baixarem aqui estará em alta resolução. Isso é ótimo, né? Vocês podem usar sem medo nos slides. Depois tem o FreePic, que vocês podem fazer um login e dá para baixar, se não me engano, na versão gratuita, acho que são até 3 ou 5 downloads no dia, né? E tem imagem, tem vetor, né? Vocês podem pesquisar e baixar, são free também, né? Só que aqui eles pedem para colocar o autor ali, né? Mas enfim, dá para colocar uma legenda com essa informação. E claro, existe o Google, né? O Google Imagens, só que daí o que eu aconselho? Que vocês abram aqui a caixa de ferramentas, né, na hora de pesquisar, e escolham no tamanho da imagem, imagens grandes, porque daí ele já não vai mostrar aquelas que estão muito pequenininhas em baixa resolução, né. E, de novo, cuidem dos direitos de uso, né, escolham aquelas que tenham todos os direitos liberados para vocês usarem, sem fins comerciais, assim, né. Bom, e é claro, essa foi uma apresentação sobre elementos estáticos, mas assim, vídeos e animações, com certeza. Se uma imagem fala mais que 1.000 palavras, nesse caso, animações vão falar muito mais, né? E vídeos. Mas isso é um outro assunto, né? Fazer vídeos é bem complexo. Mas existem alguns free e existem também sites como esse, né? Que é o Bitable, que vocês podem criar animações editando ali os templates deles de uma forma muito simples, né? A única coisa é que a versão free fica com a marca d'água do site, né? Mas ele é muito intuitivo de usar e dá para fazer animações bem curtinhas de uma forma bem fácil, escolhendo os templates deles, né? Então, também é uma dica se vocês não conhecem. Outro que também dá para fazer isso é da Adobe, o Adobe Spark. Vocês podem fazer um cadastro e usar né, num plano inicial free. Tem limitações, é claro, mas também tem template, também dá para fazer videozinhos bem rápidos, assim, e bem eficiente de uma forma fácil. Então, gente, eu acho que agora é, né, pegar esses ingredientes e tentar colocar a mão na massa aí e aplicar um pouquinho disso para tornar as apresentações mais bacanas. Muito obrigada. Deixa eu finalizar aqui o compartilhamento. Legal, Pri, muito obrigada. Foi ótimo. Não sei se o pessoal tem perguntas. Deixa eu dar uma passada aqui, que eu também não acompanhei o chat. Tô olhando aqui. Ah, legal, tem gente que já conhece da fonte. Ele é ótimo, assim. Só tem que ter cuidado, porque às vezes tem muita fonte boa e muita ruim lá também, assim, né? Às vezes baixa não tem os caracteres, sabe? Não tem cedilha, não tem o acento. Então isso tem que cuidar, mas tem muita coisa boa lá. Tô olhando aqui geral. Redução de efeito preto e branco. Com certeza. Se usar sempre algo assim, né, com menos contraste no fundo e o texto, daí vai se destacar mais. Né? Isso é bacana. Se o teu contato, podem chamar ela lá no chat, ela tá lá. Pode ser, né? Posso deixar meu e-mail também, se for alguma coisa assim, né, mais longa. Vou colocar aqui no chat, não tem problema. Só texto. Beleza, né? Só tem que cuidar, então, para trabalhar bem essa questão do contraste ali, da escala, da informação, da limpeza da tela, né? É aquilo, acho que ter alguma imagem, assim, pelo menos para abrir uma sessão que você vai falar e tal, ajuda, né? Mas sim, tem trabalhos só com tipografia que são maravilhosos, né? Então, dá para chegar em resultados bons também. Eu vou, assim, em 1 minuto mesmo, porque eu vou passar a leitura dinâmica, eu vou mostrar uma apresentação que foi de uma startup, que é da minha irmã, por isso que eu vou mostrar.
E, na verdade, ela já está numa fase, ela já passou por uma aceleradora, ela já está implementada, né? Mas acho que é legal que tem a ver, assim, com vocês, né? Com o momento de vocês. Deixa eu ver aqui. Tá, legal. Então, vou passar assim, sem, né, nada para ler e tal. Só para vocês verem um... Opa. A apresentação que foi para a parte de investidores, né? Então, claro, é uma apresentação que também ia ficar depois com os investidores, então tem uma parte textual até maior, né? Mas ainda assim dá para vocês verem um pouquinho. Então, vou passar bem leitura dinâmica, tá? Essa era uma brincadeira da própria marca, né? Que é o Invest. Aí um pouquinho de quem eram eles, né? Como surgiram, propósito, de quem faz. Uma linha do tempo bem curta, né? Mas de como surgiu até o momento atual, qual é o propósito, né? A origem, as oportunidades que ele traz, né? Que a empresa traz, o modelo de negócio. Depois, a parte das estratégias, né? Do negócio, do marketplace, que é o negócio deles. Quais são os diferenciais, né? As marcas embaixadoras, né? Depois, como funciona o site, o aplicativo, o gerenciamento da plataforma, né, que é o negócio, o blueprint, um pouquinho do mercado deles, né, quem são os concorrentes, os diferenciais da empresa. Né. Depois a parte aqui, né, do crescimento, que se espera buscar, enfim, né, números de vendas, um pouquinho do que já aconteceu com a empresa na mídia, os depoimentos das clientes, né, as métricas, questão de custo. Aí que tinha uma planilha gigante, né, que então ficou num QR Code. Depois um pouquinho mais dos custos da equipe, né. Aí a questão do investimento, aqui eu tirei os valores, mas na apresentação original tem, né. Um pouquinho do que, como seria distribuído esse investimento e a finalização. Então, um pouco do que a gente viu ali, né, aplicado num case similar ao que vocês vão construir também. Legal. Eu acho que eu vou terceirizar. É bom, né? Sempre é uma opção quando a gente pode, né? Mas eu tenho certeza, assim, que só pensando um pouquinho nisso, sabe? De alinhar as coisas, de ver se está dando para ler, já vai ser 100%, né? Então, dentro do que cada um, né, consegue fazer, do software que usa, dá para a gente melhorar bastante coisa. Legal, obrigada, Pri. Foi ótimo. Acho que agora ninguém mais tem desculpa para fazer a apresentação. Seja linda e impecável. Né? Brincadeira. Informação, revejam. Eu acho que esse webinar é um daqueles que vai ter que ir vendo, revendo, né? Vários detalhes, várias questões importantes para aplicar. E claro, até para quem vai terceirizar, é importante saber o que vai aprovar e o que não vai aprovar, né? Então, com certeza valeu com bastante. certeza. Se a gente mandar fazer, a gente também tem que saber o que quer, né? E como orientar. Então, tá. Obrigada, pessoal. Boa noite. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida, né? Tô dando boa noite aqui, mas eu acabei falando mais do que eu imaginava também. Não quer falar 1 hora, 1 hora e meia. não. Bem da apresentação, bastante informação importante. Bom, pessoal, qualquer coisa vocês podem me escrever, né? Ou pelo chat ou pelo Gmail ali, sem problemas. E fico à disposição, foi um prazer estar aqui com vocês. Boa sorte nas apresentações, né? Tá na reta final já. Então, tenho certeza que vem muita coisa boa por aí. E espero ter contribuído um pouquinho, né? É isso, não se assustem assim, meu Deus, nunca vou conseguir. Não, consegue sim, né? Pensa só nas coisas mais básicas, ali nos princípios, que já vai ser nota 1000. Sem dúvida. Então, tá. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite, gente. Obrigadão.
por tudo, Pri. Depois a Obrigada gente eu. coloca a apresentação lá na plataforma, né, para disponibilizar para o pessoal. Pode ser? Sim, pode ser. Uhum. Se quiser aproveitar também para rever por lá, também pode ser. Então tá. Abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.